So, good evening, everyone. I'm going to pass the baton to my friends Deborah and Carrie, who are dying to have a nice conversation with Jairo. Jairo, so nice to have you here. Buenas noches a todos. Voy Boa a pasar noite el a batón todos. a mis Bom, David compañeros vai, Carrie y Debbie, vai que passar van a charlar con a Jairo esta noche. direção a Jairo tiene muchas Carrie e cosas que Deb Terry, contarles. que elas Ah, estão muito let's ansiosas para conversar com o elaborate Jairo introductions. e So, fazer without further perguntas. ado, go ahead, guys. Então, sem mais delongas, I was going to share one of our friends, Trish Annan. And we met Trish Annan when she was the chief nursing officer at Edward Hospital here in the Chicagoland area. And I was there when Edward Hospital was receiving their Magnet Award, which is, such a good honor. And when Trish went up to accept they give you like a statue. She said, as hospitals, we might be competitive, but as nurses, we're always cooperative. And I thought, yeah, as nurses, we support each other. We come together to help patients, and we come together to support each other. It's the best profession ever to be a nurse. It Okay, truly. so let me translate that for everyone, Deb. Thanks, David. Debbie nos contaba antes de comenzar una então, Deb anécdota. estava contando, En los antes de Estados Unidos iniciarmos, existe una que acreditación para los hospitales que se llama en nos inglés Estados Magnet, Unidos existe un imán. um En realidad es como credenciamento un para título que hospitais, trae é, la- que a los basicamente mejores os enfermeros. hospitais que têm Cuando un hospital essa recibe ese certificação, prestigio, eles es obviamente uno recebem muitos normalmente tiene enfermeiros. uno de nuestros hospitales. Então, um de El nossos presidente hospitais que recibió nós ese prestigio y le trabalhamos, comentaba a Debbie que que recebeu esse los prestígio, essa hospitales obviamente certificação. compiten los unos con los E a otros, pessoa que estava conversando com o pero Deb disse que que los entre os enfermeros hospitais existe no essa compiten, sino competição, que colaboran entre mas ellos. que entre os enfermeiros não So existe essa Jairo, have you agreed with competição. my translation? So I Os, should be the one doing the os translation? enfermeiros cooperam entre si. Então, sempre existe esse senso de But cooperação e não de Deb, competição. I think you're completely right. I think that that's one of the things that we've learned in working with nurses from all over the world, right? That, everybody is really happy to collaborate, happy to share stories, happy to help lift our fellow nurses up. So I agree. I think that was a good thing to start with. Okay. Nice. Okay, Carrie, go ahead. Oh, okay. So David, you're not going to translate. So I'm just going to No. go straight. I'm going straight forward. So thank you everyone for meeting with us at the Nash Group on this Wednesday night. We are so excited to meet with Jairo, who is a nurse that we've been meeting with and working with and getting to know over time. And he has accepted a position and started working at Stanford Hospital in Connecticut. Okay, give me a second. Mhm. So, buenas noches a todos nuevamente. Então, Carrie los saluda. Carrie Tenemos nos obviamente dá el boa placer noite de também. E tenerlos a ela todos diz ustedes que acá esta noche é um y prazer ter celebrar todos vocês la aqui hoje. conversación Hoje nós con vamos Jairo. conversar Jairo com o es un Jairo, enfermero que que é um recientemente enfermeiro que temos llegó a los conhecido durante Estados esse Unidos y empezó a trabajar. processo, que fez esse processo de Estamos súper recrutamento contentos que conosco ha e empezado que recebeu sus uma oferta días, e aceitou a vida oferta de um hospital laboral chamado en los Estados Stanford Unidos. Health. Ah, Então, vamos a ir un hoje nós poquitito vamos conversar sobre a jornada do Jairo, como foi esse para que ustedes processo para ele. conozcan y oigan un poquito la historia de Jairo viniendo aquí a los Estados Unidos. So Jairo, we want to learn from you. We want to learn about, once you were all ready to go, you had already passed your English language proficiency, you had passed your NCLEX RN, and then you were ready for employment.
and that's when I met you. So that's when we got to know each other. Yeah. So that's where I would like to start if we can, to kind of talk about, once you met the requirements, and then we met and kind of talk about what that looked like for you, what you were looking for, and what, kind of how we work together to see what might be a good fit for you. So, David, do you want to? Sure. Carrie, le comentaba a Jairo, Então, obviamente, a primeira todos pergunta ustedes da saben, Carrie para para o poder Jairo a vivir y a trabajar eh, en los Estados Unidos, hay foi que cumplir quando con los eles primeiro requisitos. se Obviamente, conheceram, né? Então, o Jairo já tinha empezó passado con no exame do Jairo porque NCLEX ya había cumplido con RN, ele já requisitos, tinha passado no certificado en los exame de Estados inglês, Unidos, então ele já tinha obviamente cumprido pasado todos el os primer requisitos NCLEX y haber e pasado foi sus quando requisitos de ele inglés conheceu y o Grupo empezaron NASH, a buscar teve uma cuáles reunião com a son Carrie las e eles mejores começaram a oportunidades ver as possibilidades, quais eram as oportunidades university que tenía para estavam que à Jairo época. pudiera comenzar su nueva vida. Então, Carrie pede que ele comente um pouco sobre So, esse Jairo, momento. you reached out to us and sent a resume, and then kind of tell me or tell everyone what were you looking for? You're a nurse from Mexico, so Yeah. tell us what you were searching for. Well, when after pass all my credentials, like you mentioned, I meet with you and the other team of the Nash group, and I remember that you asked me about what is the city or the state that I want to go, and then I think I told you that I am open-minded. So for me, it's a challenge to be in this place, in this country. So I prefer to go anywhere. And then you started to show me many hospitals or places that I can go there. And I remember that you showed me Stanford at the first time, when I think many other hospitals, but this place was one of the most interesting for me. And then you show me the website of the hospitals, how is look like, and also I saw the YouTube channel of the hospital too. And after that, I impressed with these hospitals because they have many resources in not only for the patients but also for their employees, nurses, as I mentioned before, many resources, benefits, and also they have a lot of teaching and training. So I am Jairo, interested with this. permíteme, te interrumpo y voy traduciendo. Ah, cuando se reunieron, Então, a Jairo resposta do con Jairo foi Carrie, una de las que quando primeras ele se reuniu pela primeira vez com a discusiones que Carrie, tuvieron es eles já tinham si Jairo cumprido tenía todos en os mente algún requisitos sitio o algún lugar donde e a estuviera primeira conversa interesado. que eles Carrie tiveram mostró era qual lugar ele gostaria de obviamente ir, qual varios era sitios o objetivo entre los dele. cuales Então, Jairo a Carrie podía mostrou para ele aplicar várias y opções, porque o Jairo disse para ela: Eu dentro tenho de a esas mente bem aberta em posibilidades hubo relação los a que qual obviamente le local ir. interesó a Jairo, Então, a Carrie que apresentou él algumas dijo si no tenía, oportunidades que no, él estavam decía, él naquele estaba dispuesto a ir momento a cualquier e, lado, pero uno de los sitios que ah, más le interesaba enfim, había sido mostrou el diversas hospital de Stanford. vagas em hospitais Carrie me diferentes mostró, e chamou a obviamente, atenção los detalles del do hospital, Jairo a porque Connecticut, né, o era una de estado las de magníficas Connecticut, oportunidades que especialmente estaban ahí. o Obviamente Hospital esto Stanford. le llamó bastante la atención a Jairo Então a Carrie também de cómo mandou funcionaba el hospital sites de y como cuál era o era ayudas hospital, as y fotos do hospital, a beneficios que ofrecen a los estrutura, os enfermeros, y esto fue una de benefícios. las partes que lo E motivó o Harry a também aplicar procurou, al obviamente, no hospital de YouTube para Stanford. conhecer um pouco mais sobre o hospital e Okay, chamou so muita Do you atenção give dele. her summary of your comment, Jairo?
No, no, it's good. Is that right? No, very good, very good. Okay, so Jairo, you said let's go for Stanford. Yeah. That's where I want to go. So talk a little bit about your interview preparation and kind of how that whole thing went. So Yeah. Carrie le Yeah. pregunta a Jairo, ok, Então, a segunda pergunta escogiste da Carrie Stanford, é, escogiste depois que ele Stanford, então pero escolheu, quero cuéntanos un ir para esse poco, una hospital, vez que Stanford, tomaste esa então, decisión, como ¿cómo fue foi la essa preparación para preparação para a entrevistarte con entrevista, el para o momento hospital? da entrevista com o hospital? I remember that you sent me a script of the questions for the interview, and you told me you put this is the questions, and you are free to explain, and you are free to talk with them. They want to meet you, so be free to tell about you and explain your backgrounds or your experience. And then I remember that we have another like a practice of the interview with you with Terry, and you told me that you are good with for the interview. Go ahead, and then we be prepared for their for this, and we are here. Yeah. So, Jairo nos comentaba que Então, a resposta do su Jairo foi preparación para que la entrevista ele lo se estuvo lembra que hablando a Carrie, con então, Carrie. no Carrie que le se trata da envió preparação da entrevista, para a entrevista, Carrie primeiro enviou para preguntas ele um documento, típicas que el hospital um arquivo com esperaría que Jairo algumas estuviera preparado a perguntas mais contestar comuns, né, para que él que existem lá no pues momento da entrevista, contestara para que o Jairo obviamente de la pudesse mejor praticar, manera treinar um posible. pouco, mas de uma maneira Dice geral que que ele se sentisse Jairo livre para preparó sus responder as preguntas, que perguntas durante a tuvo entrevista, entrevista comentar, de falar sobre ele, simulación falar sobre con o Carrie, histórico dele, a ah, experiência, donde, que a conversa fluiria. donde ellos E depois disso discutieron também, en Carrie detalle também se reuniu el com tipo ele de para preguntas fazer uma entrevista na que prática, quería né? Jairo Para que ele Carrie le hubiera dado. treinar como Jairo, seria a con la entrevista. intención de que él E o estuviera Jairo disse que depois tranquilo disso durante ese ele se proceso, sentiu tranquilo Carrie le e dijo a Jairo que no ao tenía final a nada que Carrie disse: preocuparse, que él Pronto, Jairo, você estaba está pronto, bien não tem que se preparado preocupar. Agora o próximo passo la é charla agendar y a que por lo entrevista. tanto él podía, ya podían agendar la entrevista con el hospital. Yeah, and I think one of the things that's important is I meet with the hospital before Jairo and I tell them all about him. They've got his resume, I tell them about his experience, and I also talk to the hospital about the other things that Jairo, he just is such a nice person, has such a good way about him. I knew he would be so great with patients and families. He loves to teach. He's just a kind person who is really diligent in his work. So that was easy for me to talk to the hospital and say, this gentleman is terrific. And I did tell Jairo, most of all, just be yourself. Let them Yeah. know who you are. Don't sit stiff. Just let them know who you are. And Yeah. boy, we'll talk about the interview next. Okay. So, después de, Carrie quiere recordarles que obviamente después Então, de a haberse Carrie também nos recorda preparado que con antes mesmo do hospital, Jairo una de las cosas que se nosotros reunir com o hacemos hospital, de ter vez en entrevista com o cuando es hospital, ela mesma conversou com o básicamente hospital, né? É um reentrevistar processo al que hospital, conocer geralmente ela por medio faz. del Então, ela entra em el contato com o hospital hospital, ya ela envia o estaba currículo, informado de los ela fala planes de sobre o Jairo, enfermeiro de que vai su fazer a personal, entrevista. Enfim, detalles ressalta que todas ella as considera qualidades sería daquele enfermeiro, que ele é um enfermeiro muito bom, que seria um excelente un buen resumen de quién es empregado Jairo, naquele por hospital, lo que que seria um viene, que excelente ha hecho y enfermeiro todo lo naquele demás. hospital, cuidando dos Ah, pacientes, também sabendo después lidar com de as hacer famílias. todo eso, Então, lo que Carrie le dijo a a Jairo Carrie es, ok, faz ya esse estamos trabalho listos para antes. la entrevista. Então, no momento da entrevista, ela Lo só pede que o importante candidato ahora seja ele es, mesmo. Então, ela diz para o Jairo: sé seja tú. você De mesmo. hecho,
Não precisa ficar engessado ou muito nervoso, seja você mesmo. Te presentes con tranquilidad y charles con confianza con el hospital. So then tell us, we met with Christina, right? And Yeah. I attend the interview, so I just introduced you, and then tell us, how did the interview go? Yeah, the interview was good. She was a very kind person, and also um, the interview was like faster, but I think was they view that I she wants to be in me, they view my profile, my background, and also meet with me and asking some questions about the interview. And I responded the questions, and the interview was very, very quiet, without the stress, and, and relaxed. And she was a very nice woman. Okay. Quando Harold já se Então, arreglou falando sobre o próximo passo, o momento da entrevista, a Carrie esteve na entrevista junto com ele, apresentou ali o Jairo a Cristina, que era a pessoa que iria entrevistar, e ela pediu para o Jairo falar um pouquinho sobre o processo da entrevista, como é que foi. E o Jairo disse que foi a pessoa que fez a entrevista com ele era muito gentil, muito educada, fez algumas perguntas, mas obviamente ela já sabia a maior parte das informações sobre ele, por já ter tido esse contato prévio com a Carrie e por já ter visto o currículo dele. Ela fez algumas perguntas, o Jairo respondeu, mas ele sentiu que a entrevista foi bem rápida, muito tranquila, sem estresse, foi tudo bem tranquilo. No, pues fue muy bien, muy relajante, me sentí muy cómodo estando ahí. Creo que fueron como 3 o 4 preguntas, o sea, no fue tan extensa, fue muy corta, pero fue pues extremadamente satisfactoria porque pues pude E o Jairo cumplir mi comenta agora objetivo y também estar un que día trabajando en Estados foi Unidos. muito satisfatória, a entrevista foi curta, foram umas 3 ou 4 perguntas, mas foi tudo muito tranquilo. Less than 30 minutes. And that is just across the board. They're generally less than 30 minutes. The hospital already knows a lot about you before you get there. So they're now just kind of checking in to hear more about your experience, more about your personality, those kinds of things. So Yeah. they just were crazy about you, Jairo. They said, we definitely want to hire him. And so you received an offer letter and you were on your way. That was probably an exciting day, right? Yeah. Yeah. Carrie comenta Também a Carrie comentou que geralmente as entrevistas são rápidas, são menos de 30 minutos, porque na verdade quando o candidato chega lá, o hospital já sabe muita coisa sobre aquele enfermeiro, então o que eles mais querem naquele momento da entrevista é conhecer a pessoa, ver como é que a pessoa se sai e tudo, mas eles já têm a maior parte das informações. E, obviamente, no caso do Harry, o hospital amou, né, que definitivamente queriam contratar o Jairo e lá ele está. So Jairo, you were coming on a TN visa. So tell us about a TN visa for nurses from Mexico. Okay. This is a specialty visa only for Mexican people and for Canadian people. So it was very fast. After receiving my offer letter and signing up, the process of get my visa, I think it was for maybe 3 months or 4 months.
after to get my visa. So Nash Group helped me to fill out the DS form, DS 116 form, and also the team of immigrations, like the lawyers and something. They helped me to find an appointment on the embassy, and also to pay for the the visa. And then we went to Guadalajara, Mexico, and I think the interview last like probably 5 to 6 minutes. The interview with the custom there, Mhm. maybe 5 to 6 minutes, and then my visa was approved. Let me interrupt you. So, um, para Então, o próximo passo, depois do momento que a oferta foi estendida e o Jairo aceitou, o Jairo, no caso específico dele, por ser um enfermeiro mexicano, ele estava elegível para obter um visto chamado TN. Então, esse visto ele é específico para mexicanos e canadenses, porque existe um tratado especial dos Estados Unidos com esses países. Então, o Jairo, por ser mexicano, estava elegível para esse visto TN, que obviamente corre mais rápido. Então, desde que ele recebeu a oferta de trabalho e aceitou, o advogado já começou a trabalhar nesse visto TN. E o Jairo disse que esse processo foi relativamente rápido, em torno de 3 a 4 meses. Então, o Grupo Nest ajudou ele com a aplicação para esse visto TN. O advogado também o orientou a agendar uma entrevista na embaixada. Ele foi especificamente para Guadalajara, no México, para fazer essa entrevista na embaixada. E essa entrevista durou entre 5 a 6 minutos. Depois disso, o visto foi aprovado. You know, Jairo, I just looked back and your offer letter, you signed your offer letter on January 9th of this year. And so you've been in Stanford for over a month now, right? Yeah. Yeah. So it's pretty quick, right? Yeah. But So I then, think 2 months after after sign up my my offer letter, because I get my visa in March 27. yeah, So 2 months, very very short time. yeah. So, Carrie, Então, a Carrie também comentou, para vocês terem a ideia do tempo, o Jairo aceitou a oferta de trabalho dele em janeiro deste ano. E em 27 de março, ele já tinha o visto dele TN aprovado. E ele já está em Connecticut há mais ou menos um mês. Então, foi um processo bem rápido. Obviamente, especificamente porque ele é elegível para o visto TN, mas foi um processo bem rápido. Jairo llegó a los Estados Unidos aproximadamente hace un mes. Yeah, pretty quick. Yeah. So then tell us about the travel. So you were then ready to come. So Yeah. then we'll talk to your traveling companion, Deb Terry. Okay. So Okay. so you were ready, and then what happened next? And then after, I think, spent like 2.5 months, 1 month in my house in my country, and then prepare all the things for the travel. And I travel with alone, not with my family. My family comes after, I think, 1 month after I am here. So
My travel was from US because I live in I used to live in Mexico, in the part north of Mexico, who is border with Texas. So I just cross the border and get my E94 permit at the border, and then um, get the flight to Connecticut. I remember was in Friday, Mhm. and I spent like 4 no 7 hours because I have to wait in the I have to transport to another flight, and I wait in Houston, in the airport Houston, like 3 hours, and then fly to New York, and I meet with Terry, that is a nice lady. I didn't Thank expect. you. Okay, let me interrupt. Aproximadamente un mes después de tener la visa, durante Então, ese mes, Jairo se preparó. mais ou menos um Él y su mês familia depois decidieron que él se de ter o venía seu visto adelante aprovado, o Harry próximo começou noviembre a se para ir más programar adelante de la para ir para familia. os Estados Unidos. O Harry decidiu em um primeiro momento ir Como ellos viven sozinho. en el norte de México, cerca de la Eles vivem na frontera con Texas, parte él cruzó norte do México, então perto da fronteira. oficialmente la frontera Primeiramente, eh, ele en foi sozinho, ese decidiu ir sozinho sem a específico con un família. vuelo que conectaba a Então través ele de cruzou a Houston para fronteira, llegar a primeiramente, depois ele a pegou Connecticut. um Entre voo para otros, este hospital Houston, está muy cerca de depois para Nueva York, Nova está York, como a una hora e depois, obviamente, hacia el foi norte de Nueva York, y para Connecticut. precisamente Mas voló foi em a Nova Nueva York York que ele y se encontrou cuenta que com obviamente la Deb Terry, conexión, a el viaje en nossa vuelo diretora fue no más grupo largo, NET. pero Então, viniendo de la frontera lá haciendo la ele encontrou conexión, com toma Deb un Terry, poquito de tiempo que haciendo ele disse desconexión. que é Cuando muito él llegó a gentil e o Nueva York, ajudou nesse processo. Debbie estaba esperándolo en el aeropuerto. I didn't expect that the president of Nash Group picking me up at the airport. You Es know, muy- in the Nash group, we're all equal. Yeah. Él lo sorprendió que el presidente del E grupo Harry Nash lo ficou muito estaba esperando en surpreso el porque aeropuerto. ele não esperava que a presidente do grupo We all Nash ask if we can go, but Debbie eh, says estaria no. esperando I'm por ele glad para because I receber. want to meet with the candidates. So it was a good decision, right? Jairo, Yeah, you got the best of the yeah, best. very good. I think Debbie and me, we are very close friends now. And also the whole team of Nash Group. Mhm. But she's a very nice lady. Thank you. We meet at the when I pick up the baggage, and then she just talking to me so many things like how's your life, how many children you have, you are married, these things, and also she's always ready to helping us in Connecticut. She took me to a lot of places to see apartments, many things, and also give us advice of the bank account, and also give us advice of for example, the grocery stores where we can shop the food, something like that. She took me to so many places and talk a lot No, the many Jairo, things. you were very independent. You went into New York City all by yourself. You Yeah, got on the train. So yeah. talk about your venture Okay, into New York City. one second. Sorry, So, David. um, obviamente, Jairo dice que ahora ya él se considera un muy buen amigo de Debbie, porque Então, o él dice Harry que também comentou que agora ele se el considera motivo es que muito pues, amigo da siempre Deb Terry, cuenta porque con ela su ajudou apoyo muito luego. ele.
Então, quando ela encontrou com ele no aeroporto de Nova York, ela conversou, perguntou quantos filhos ele tinha, perguntou sobre a família dele, enfim, o ajudou muito nesse processo. Então, ele ficou muito agradecido. E também não só em Nova York, mas em Connecticut também ela o ajudou bastante, levando a alguns lugares para ver apartamentos, como abrir uma conta em um banco, enfim, os melhores restaurantes, os melhores locais em Connecticut para fazer compras no supermercado. Então ela o ajudou bastante. Mas a Debbie também disse que mas, Jairo, você também é muito independente, porque você chegou até Nova York sozinho, Okay. então ele I took também é muito my BLS independente. certificate at New York City. It was my first time in New York City. So I remember that they just dropping me off of the train station and took the train and go straight to New York. And also with the Google Map, you are free, because you can find any place. So after find the place that I took my BLS certificate, uh, uh, just we leave up this place and make some adventures around New York, meet like Times Square, these places, and, and then come back to Connecticut. How long was the train ride from Stanford to It Manhattan? depends. If you took like the fast train, is like 30 minutes something. Yeah, amazing. And you took the other train is like 1 hour. It's very close. Mhm. And also it's interesting because you can Let me know many interrupt. places. Let me interrupt for a second, otherwise I'll forget half of the stuff. Um, um, una de las cosas que Jairo hizo fue Então, uma das coisas que o Jairo fez foi pegar um certificado ah, chamado BLS na cidade de Nova York. Então, para fazer isso, ele teve que pegar um trem, né, até Manhattan. Então, ele comentou que Stanford está muito próximo de Nova York. Então, demora mais ou menos meia hora de trem. E um trem normal demora mais ou menos uma hora para chegar, então é bem próximo. E depois que ele fez isso, pegou esse certificado, ele foi explorar Nova York, ele foi ver tudo. Graças ao Google Maps, ele conseguiu se aventurar e conhecer Nova York, Times Square e alguns pontos turísticos. Go ahead, Jairo. You were going to tell us more about what you saw, I think. Don't remember. Oh. I can share a piece. So it sounds, if you listen to Hiram, it sounds like I did all the work. I didn't. I picked Hyro up at the airport. He already had checked out, had a list of all the apartments and that he wanted to visit. So David, I'll let you translate. David dice que Então, a Deb disse também que, ouvindo Hyro, parece que ela fez todo o trabalho, mas ela disse que Hyro já sabia muita coisa, foi muito independente. Então, Hyro também já conhecia muita coisa de Connecticut, por exemplo, por já ter pesquisado muito antes. Então, a Deb levou ele a esses locais para ele conhecer, mas ele já tinha bastante conhecimento de várias coisas e ele foi bastante independente.
bought a car. You mean Oh, Jairo? You mean Jairo? Jairo, I'm sorry, what did I say? You say Pedro. We have a our Pedro. Pedro from. Ah, y otra de las cosas que Jairo hizo sin E que também outra Debbie coisa lo que o Jairo acompañara fez, fue y se compró sem un que a Debbie carro por su propia precisasse cuenta. ajudá-lo, foi e comprou um carro por Well, you sua got a conta lot of própria. things done in a short period of time. I called one day and said, "Hey, I need to meet with you. And could we meet now?" And so we got a Zoom meeting up, and I was talking to Jairo, and I he turns, or maybe I was talking to Michelle, and she turned the computer, and there was Jairo and Debbie, and they were all having breakfast. I was like, "Oh, sorry to interrupt. Yeah, I just was, gonna take care of some business, but you guys are eating, so I'll call later." Um, Well, Carrie comentaba que una de las E a cosas Carrie também comentou que uma das coisas que aconteceu é que a Carrie estava falando com o Jairo, e quando ela ligou para o Jairo, simplesmente ele mostrou, estavam Jairo, Arely e Michelle, que também está trabalhando em Stanford, e a Deb Terry tomando café da manhã. Então a Carrie disse, não, podem tomar o café da manhã de vocês, depois eu conto mais coisas. terminar con algunos detalles que necesitaba para el hospital. all good. So I do want to ask Jairo, I know that I know you guys did a whirlwind week of looking at apartments and banks and just got everything done, and that's terrific. You bought a car, and then you were waiting for orientation, right? So you were 30 days ahead of orientation, and then tell us about orientation and what that's been like. Your orientation started, was it just, has it been 2 June weeks? 9th. Yeah. This is my second week Okay, at the so hospital. tell us about that. How was that? Was that Okay, the orientation was very good because when I go to the building, it done was at the hospitals, was in another place, another building of the Stanford hospitals, Mm. and I remember that Michelle and I went there, and the building or the conference rooms was amazing. It's a bigger room with a lot of technology, or with coffee, many things to eat. So, and also they play our names in the table, in the chair, with names, for example, RN staff and the unit that I'm working for the hospitals. And we meet a lot of nurses. I think all the nurses are U.S. nurses, but they are such a nice person, really nice people. The whole classes of they tell us about the mission of the hospitals, and also the the all the training that I think they have, the benefit from the employees, uh, the how they pay for for their employees. Like, for example, if I work overtime, or if I work at night, how more they pay for these shift beneficials. And also they tell us about the culture of the hospitals, that they are open-minded and they are ready to help all the employees. And also they
they have like I think certifications that Mhm. is like plant tree. This is something that, for example, all the people, as you mentioned, in the other place in Chicago, they have like all the people helping to each other to be better nurses, and always to be more efficient for the patients and for the family members too. So Okay. they teaching us about all these things, So and let me interrupt that's you. it. Um, ah, Kerry le preguntaba a Jairo que Então, Carrie também comentara un poquito perguntou para sobre que Hyrule comente um su pouco comenzar a trabajar con el hospital. sobre Obviamente, quando ele começou a las parte de primeras semanas orientação com o son de hospital. orientación, el Então, comienzo de la ele orientación es la efetivamente orientación iniciou, general del ele está hospital, na no segunda de los semana de aspectos orientação, específicos. eles iniciam com esse Jairo treinamento, comentaba essa que ellos orientação, fueron al e o edificio Hyrule comentou que eles, normal del enfim, hospital, sino un não é, edificio essa privado de orientação ellos. não está sendo num Durante prédio las do próprio orientaciones hospital, dentro do explicaron en un hospital, está salón sendo em um outro muy prédio, agradable, todo muito el mundo bonito, tiene muito mesas con todos agradável. sus Tem, nombres, cada um tem suas mesas con com el os nombre de seus su división, nomes, com a equipe que con eles quien están estão, trabajando, etcétera. tudo muito bem Jairo dice que una de las organizado. cosas interesantes que é, cuando ellos comenzaron su Muitos orientación enfermeiros había são muchos otros americanos, enfermeros nativos mas americanos todos muito gentis, como parte todos de la muito orientación. companheiros. Durante ese proceso, obviamente, ellos les muestran muchas de las cosas generales del hospital, Então, nesse processo de obviamente, orientação, eles mostram como plan de funciona o beneficios hospital, que ofrece el os hospital, benefícios que o les hospital explican cómo oferece, se hacen los eles pagos de explicam salarios, cómo pagan los como, diferenciales nocturnos o los diferenciales de fin de semana, o si alguien como se trabaja pagam un turno extra, cómo el os hospital hace los pagos períodos específicos noturnos, os turnos por esos turnos. extras, enfim, Ah, eles explicam sobre Me tudo em imagino, Jairo, que no relação lo comentaste, que à quieres hablar un poco organização del do hospital, sistema, como tudo de funciona. la tecnología que tiene el hospital Okay. am, que ellos van a utilizar para dar servicio a los pacientes. E também Hablaron eles también de la também cultura falam sobre a parte da tecnologia, do del sistema hospital, de la cultura de tecnológico do trabajo, hospital, como eles ajudam y os obviamente de pacientes. las Então, eles necesidades de explicam crecer tudo ah, profesionalmente aos dentro del profissionais. hospital, E como também obtener falam sobre certificaciones, que o hospital y explica otro tipo de sobre como certificaciones crescer que deben profissionalmente alcanzar dentro do para poder hospital, as crecer certificações adicionais que eles podem dentro del obter. hospital. ¿Dejé algo sin comentar, Jairo, que quieras agregar a mi No, traducción? perfecto, estuvo perfecto. Ok, muy bien. Ok, Carrie. So, Jairo, have you met your preceptor yet? So you Not must, yet, until tomorrow. oh, tomorrow. Yeah, So, so tomorrow you meet the nurse that you're going to yeah, spend time with. She's gonna follow and she's gonna follow you, you're gonna follow her and learn more about the yeah, patient care delivery. yeah. Ah, Tomorrow we'll Jairo, meet. ¿cómo dicen en México preceptor? Preceptor. Preceptor es como tu ¿Cómo- mentora, como ¿O una Oh, yeah. como un mentora. mentor en México? Ok, Sí, ok. Carrie le preguntaba, Então, Carrie também perguntou ao obviamente Hyrule después de se las ele já primeras dos tinha semanas de conhecido a sua orientación general, preceptora, uma mentora, educación relacionada con el um hospital, profissional que o Hyrule vai empezar ali ahora seguir, sí aprender junto su com essa entrenamiento de enfermeira que já ingresar trabalha no directo hospital. en la E ele unidad disse que donde ainda ellos van a não, trabajar. vai conhecer Ah, amanhã. Então, ah, vai ser uma Piensa que mentoria. mañana Ele vai específicamente seguir junto com essa apenas preceptora, el mentor, essa ese es el mentora, preceptor, el preceptor, que va a estar con él uno a uno e que por un vai tiempo estar com ele ali extendido, no dia a ayudándolo a dia, entrenarse y a orientando, transicionar ajudando, al sistema direcionando, clínico y para que profesional ele possa se de los ambientar Estados Unidos. Estos ao sistema de preceptores saúde nos trabajan Estados con ellos Unidos. directamente en la unidad. Esa educación se hace directamente en la unidad de trabajo. ¿Ok? So, el hospital asigna un preceptor. Normalmente es un enfermero o una enfermera que trabaja en la misma unidad, que tiene como parte de su, de su trabajo, de su rol de trabajo, es educar
a nuevas personas que vienen a trabajar a la unidad. ¿Ok? So that's going to be an exciting start on the floor. So now you're Yeah. going to be in the unit that you've been hired for. Yeah, tomorrow, So, the whole day. Very Yeah, good, yeah. very good. mañana es el primer día que Jairo oficialmente empieza a Então, trabajar amanhã é o primeiro dia que o Jairo oficialmente vai começar a trabalhar junto com essa preceptora. Observation unit. the observation unit. Okay. Yeah. It's like a med search, something Yeah. like that. The observation units are usually attached to the emergency Emergency. department. Mhm. So all those patients that they have not, we call it in English, they have not been ruled out or they are waiting for a bed in the hospital, it's basically they're being staged on that unit. So they are no multiple a great variety of patients. I was going to say multi-acuity patient, but better to say a great variety of patients. Jairo va a estar trabajando Então, o Jairo também mencionou que ele vai trabalhar na unidade de observação, que normalmente esse departamento, essa unidade está próxima ali, unida à emergência. Então, são alguns pacientes que estão ali em observação para que seja decidido se eles vão ou não ser admitidos no hospital, né? Eles vão ser internados ou não. Então, eles observam a gravidade da enfermidade, enfim, para observar mesmo a condição do paciente para saber se ele será admitido ou não naquele hospital. Jairo, I want to ask you one thing. I know that you decided in the beginning not to bring your family while you were getting organized in the first weeks. And then can you tell us you did go pick them up, right? Your family with you now? Yeah, they are here with me, and they are very, very happy to be here because the city is an amazing city with a lot of young people, a lot of young families too, and there are many people walking in the street, and so they are very happy. Good. Sorry. Good. Yeah, Uh-huh. that's great. I'm glad that they're, you got everything ready for them. So I'm glad that that worked out nicely and that they're excited to be there. Yeah, thank you. Harry le preguntaba a Jairo sobre Então, Carrie também perguntou ao Jairo sobre a família dele. Então, a opção dele, primeiramente, foi ir sozinho aos Estados Unidos, deixar tudo pronto, ajeitar tudo. Então, No, foi. sí, fue todo el mes y al final del mes fue cuando ya estaban aquí. ok. Então, ele passou o primeiro mês ali sozinho, ajeitando tudo, e depois disso que ele levou a família dele. Então, a família dele já está lá, estão gostando muito, estão muito felizes, gostando muito da cidade, que é uma cidade que também tem muitas famílias jovens, muita gente na rua, animada. Então, a família está gostando muito da cidade e está muito feliz. Todo el mundo no, va a los parques y camina y va a muchas cuestiones Principalmente na época de primavera, verão, as pessoas estão sempre nos parques, caminhando, então eles estão se sentindo muito bem. Nice, nice. ¿Quieres agregar algo en español que yo no haya dicho? Creo que, bueno, una de las cosas es que, bueno, Nash había mencionado que Observation era parte de Emergency, pero en este hospital es un poco diferente, que ellos le llaman Expansion, que es como, yo creo como que es algo así como MedSearch, similar a MedSearch, porque como que es áreas nueva, que hasta donde tengo entendido, y pues ahí fue donde nos tocó, ¿verdad? Pero creemos que o sea, estamos contentos con estar ahí. Ok. Y pues nada más.
Okay, perfect. So Jairo, I assume that, you've got everything organized now, and, that couldn't have been easy to get everything organized and where you need to be, but would you say that you're glad you made this journey and that this was worth the work that you did to get there? Yeah, I was talking with Michelle about this, the whole process. And also when she was in Mexico and also in Chicago, because she wants to travel to Chicago first and then Mhm. come to Connecticut. And she was very scary about the city, about the everything, no, you know. But when we are here and we saw many things about the hospitals, all the benefits that the hospital things, we know the city now. We meet people. We meet with Michelle because I don't know her until be here in Connecticut. Uh, so I was talking about the whole process, and we are excited because we take a good decision to be here, and also the place, the hospitals, because they have the culture to empower the staff. Mhm. They do a lot of training in leaderships, and also a Yeah. lot of training in empower uh, uh, your their staff, and also promotions and these things. So after saw these so many things, we realized that we chose a very nice place, and our decision was good. Um, Jairo nos comentaba que hablando Então, a con Carrie Michelle, perguntou porque por te último ponía ao, que dijo que ao llegaron Jairo, simultáneamente. depois de todo o processo, depois de todos os Inicialmente, desafios, se ele achava que tudo tinha valido a obviamente, pena. E ele disse es un que sitio nuevo, até no solamente un nuevo comentava país, sino también un sitio nuevo com donde a uno Michelle, que também no siempre é mexicana e conoce também está todo, trabalhando no mesmo los dos hospital. han E eles comentado que consideran comentavam que tomaron sobre una muy buena decisión, todo o porque no processo e eles solamente chegaram à conclusão que el hospital eles ofrecía muchas tomaram a cosas, melhor muchas decisão. Eles oportunidades estavam muito satisfeitos, estão profesionalmente muito satisfeitos com a y decisão ambientes muy que eles buenos, así tomaram, que porque é parte de um los lugar muito hospitals bom de se están muy viver, contentos o de hospital é que muito eh, profissional, este na hospital parte escogieron de de una muy buena decisión. orientação, e também tem uma cultura Well, that's terrific. de I think empoderar you made a good ah, decision o too, seu and it's pessoal, really been our pleasure e eles to estão gostando muito. work with you Então, a and with conclusão deles é que Michelle eles and help tomaram you uma ótima decisão. find your place. Ujú. And this is what keeps us going every day, right? Yeah. Yeah, Watching somebody like you, Jairo, and Michelle, thank watching you, you find your dream. Yeah. thank So you. Carrie, I know we're a little bit yeah, over the time. we're at the end. So let's see if anybody, let's take one or two questions. If anybody has a question, ya sé que estamos un poquito pasados de la hora. Recibí un par de mensajes para ti, no sé si los viste, Nós que já te estamos están um pouquinho mandando já passando da hora, mas felicitaciones de caso alguém tenha que esta alguma ha llevado un tiempo pergunta, también. ¿Hay alguien que tenga algo que quisiera preguntarle directamente a se Jairo? alguém tiver Me alguma lo puede mandar aquí pergunta por el chat. diretamente para o Jairo, você pode enviar De lo pelo contrario, chat, você pode enviar para o David. so one of the things we're hoping, especially your friend Deborah Terry, is in a few months, in a couple of months, after no, you have really, Mm. let's call it your wings. We would love to hear your experience after 6 months or so in the hospital, so you can tell people, how was the full transition. Sure, Okay, for sure. sure. Okay.
Um, just looking here. David também comentou que We have a seria question, David? Yeah, Maria I'm Soledad. looking. I'm um looking prazer at grande receber o if Jairo people is writing to me em here, so talvez give me a 6 meses para ele contar a experiência dele durante todo esse tempo. E o Jairo disse Absolutely. que, claro, seria um prazer para ele. Um, alguien pregunta, somebody's asking if they kind of gave me half the question that if you organize yourself with the service that you were contracted to work for afterwards. So I'm not 100% sure understanding the question. It's like I'm assuming that the orientation the first couple of weeks is general for the hospital, but your orientation you're about to start is strictly with the service that you were actually going to work. That's, I believe, what they want to know. Que si, la pregunta dice que si obviamente empiezas a Então, a trabajar pergunta con el servicio en el que te é contrataron. que ¿Cuál fue la que pregunta? a, Perdón, no escuché. Sí, la pregunta es, que a obviamente, que si empiezas, orientação, vas a empezar a trabajar con el se a orientação que servicio ele recebeu foi en el área en somente el que contrata, de uma parte te geral do contrataron a hospital, mas que trabajar. agora ele vai Sí, começar sí, realmente a trabalhar na área dele mañana voy específica. a esa área. La persona que va a ser mi preceptor está en ese mismo, o es parte del mismo servicio. Entonces, voy a estar primero con ellos y pues tengo que tener ya pues mis credenciales de las TLS y todas estas cosas, pero después de eso pues ya estaría en servicio, o sea, ya haciendo mi trabajo como enfermero después de obtener de pasar mi orientación, el proceso de orientación, bueno, pues ya estaré ahí, pero sí, por lo pronto estoy con un preceptor en la misma área. Ujú. Y the other question that Então, they're basicamente, asking a resposta is do Jairo é que if there were a very orientação foi mais geral até agora, mas ele vai iniciar a demanding, partir de si fueron amanhã, muy especificamente na exigentes área dele, com en um cuanto a tu preceptor, com um currículum, mentor. with respect to your curriculum, where you had to have a really good, no, curriculum in order to be able to interview with this hospital. No, bueno, yo me acuerdo que mi primer currículum que le mandé a Nash, ellos lo revisaron y ya nada más me hicieron un poco de correcciones y ellos tienen como que un formato, Nash tiene un formato específico para el currículum que ya tú tienes que llenar y Ujú. y pues ya ellos ya me hicieron las correcciones que debía hacer y envié mi currículum y fue todo. No fue gran cosa después de eso. So, Jairo, I think what they also want to know is why don't you tell them like maybe a couple of sentences of your experience in Mexico? What's Então, a segunda pergunta foi My sobre background. o your currículo background in Mexico? So do maybe. Jairo, sobre a Okay. experiência dele, My o que background que is pode ter levado ele trabajé a ter 5 essa años oportunidade com o Stanford. en una unidad oncológica eh, y Repite, también por favor. trabajé en algo así como en una unidad oncológica, perdón. Okay. Trabajé 5 años en una unidad oncológica en México Então, o Jairo está y también falando en que ele esta trabalhou 5 anos na experiencia unidade de sería oncologia. hospitalización. Okay. Entonces tengo más o menos como unos 10 años ejerciendo Ele tem mais ou menos uns todo ese 10 anos tiempo de en experiência diferentes áreas. e Entonces, durante sí, esse tempo ele ese esteve em es más diferentes fácil. áreas. Okay. So, um, he has worked in oncology services, in hospitalization, which is med surgical or no, medical surgical unit, Ele também and in trabalhou emergency services too. So, for about 10 em years. Med-Surg, Uh, que é clínico I'm not cirúrgico. going to translate in Spanish because you said in Spanish. Okay. Então, entre diversas áreas, ele tinha uma experiência de 10 anos. ¿Alguna otra? Por aquí por el chat me han mandado bastantes preguntas.
La mayoría ya las contestamos, ya las habíamos contestado, pero si alguien que tenga alguna otra, de lo Jairo contrario, também así que estamos comentou unos 10 que o minutos currículo pasados la dele, hora y we're quando already ele enviou para o grupo 10 minutes past the Nash, hour. só foram So sugeridas algumas thank you, correções, thank you, thank you, então foi Jairo. tudo bem Thank simples. you. We are wishing you Então, a muito wonderful obrigada, Jairo. professional career here in the United States. Nós desejamos Debbie, it's gonna uma keep carreira non-stops on you. And you excelente nos all Estados need to Unidos para come to você. Chicago and visit with all Yeah, of them. Yeah. And for sure. we'll, we'll I am continue. waiting for it. Yeah. And we'll track you down again in a few months, so Então, you nós can vamos tell entrar em contato novamente com o Hiram em alguns Okay. meses, para que ele possa gracias a contar um Jairo. pouco mais da Le experiência deseamos dele. una magnífica Muito vida obrigada, Jairo. y vida profesional aquí en los Estados Unidos. En unos meses, a finales de su primer año o en unos meses, vamos a volver a charlar con él para que les cuente que, cómo le va ahora que ya lleva no, un tiempo más largo acá. De todas maneras, la presidenta de la compañía y Jairo se van a mantener en contacto permanente de Então, de aquí en qualquer adelante. forma, a presidente do Grupo Nest e o Hiram vão manter Gracias a contato. todos. Thank you, Então, everybody. muito obrigada a todos pela See presença you de guys in the vocês next e vemos meeting. vocês nos Bye-bye. próximos Have a good night. webinars. Good night. Buenas noches a Right, todos. Thanks. Muchas Boa gracias. noite. Jairo. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Say hi to your wife. Yeah, and the boys. Yeah. Yeah. Bye. Bye-bye. Bye-bye.